decepcionado. Não só eu, como todo o Brasil ficou decepcionado. Somente quem defende bandidos, como meu amigo Haroldo Guimarães, O quê, rapaz? né, que vai ficar feliz com a decisão como aquela. A decisão foi completamente absurda, equivocada e casuística, né? Muda a qualquer momento. Dentro da lógica do Código de Processo Civil, só poderia mudar algo se algum fato tivesse mudado. E nenhum fato mudou. Nada aconteceu para mudar aquela situação, para ser julgado essa ADC. Para ficar claro, ontem foi decidido, né, e foi muito claro isso com relação ao ministro Toffoli, que não pode haver prisão sem o trânsito em julgado, na minha visão, contrariando todo o aspecto processual, já que recurso especial e recurso extraordinário são recursos para o STJ, Superior Tribunal de Justiça, e STF, Supremo Tribunal Federal, não tem efeito suspensivo, então pode executar provisoriamente a pena imediatamente, já que é uma execução provisória. Assim como pode ser lá no processo civil, pode ter execução provisória, no processo penal também poderia haver execução provisória. E na prática, o Toffoli falou claramente que bastava alterar o artigo 283 do Código de Processo Penal, o que deverá ser proposto ainda hoje pela bancada do Partido Novo, para que pudesse ser feita a alteração em relação a isso, né? O que foi dentro da parte jurídica foi um obterdicto, né? Ele deu obterdicto é a informação que é dada sem dar o julgamento. Ele já disse claramente que se mudar o Código de Processo Penal, pode ter prisão a partir da segunda instância, o que vai ser mais um casuísmo, né? Não é? Porque a partir do momento que mudar a alteração do Código de Processo Penal, vão entrar com ação direta de constitucionalidade, vai ser votado novamente e vai inverter o placar de 6-5 a favor de bandidos para 6-5 a favor da sociedade, que a gente espera que assim aconteça. Mas é triste a insegurança jurídica causada pelo Supremo Tribunal Federal, né, que hoje é um dos maiores causadores de insegurança jurídica para o país, e uma decisão completamente estapafúrdia, violando todo o prazo de 30 anos, basicamente, que a Constituição vem sendo colocada Haroldo, e apresentada nesse sentido. O Rodrigo vai embora, viu, cara? Não, eu acho que ele venceu o debate, eu não vou falar mais nada. Não, tô brincando. Não, eu divirjo dele, mas a minha fala é um pouco mais deslocada da política, entendeu? Diga. Não que as pessoas que têm uma fala técnica em direito mais próxima da política não estejam corretas também, mas, de fato, a minha opinião, por acaso, é concordante. No momento, ela é favorável a uma liberação da prisão em segunda instância, e isso, por acaso, favorece ao ex-presidente Lula. Bom, eu preciso bandido, fazer só para deixar claro. É a sua opinião com relação a ele, se ele é bandido ou não, né? Eu acho que isso é irrelevante no momento, entendeu? Eu acho que é uma questão mais pontual. A Constituição, o que é que ela diz? No artigo 5º, inciso 62. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. E a minha fala não vai deixar muita gente feliz, não, porque muita gente está dizendo que esse dispositivo impede você de prender uma pessoa até o trânsito em julgado. De jeito nenhum. Esse dispositivo está dizendo que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado. Isso. Claro. Se esse dispositivo proibisse de prender antes do trânsito em julgado, não haveria prisão em flagrante nem prisão preventiva. Concorda comigo? Cautelar. É uma questão de lógica argumentativa. Esse dispositivo apenas está dizendo, para eu considerar uma pessoa culpada, tem que ter o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Esse dispositivo não está proibindo ninguém de ser preso antes do trânsito em julgado, não. Seria ilógico, a própria Constituição. Então aí não ia ter prisão preventiva, não ia ter prisão em flagrante. Enfim, essa é a primeira coisa que eu preciso dizer. Vai deixar acabou de deixar metade da população, metade não, olha lá, os 20% que a esquerda costuma ter triste. Inclusive na rua ontem, alguns doutores festejando como se fosse uma micareta ontem. Tenha calma, a que liberação. eu vou divergir de você, entendeu? Ao final de tudo. Mas enfim, nesse ponto específico, eu suponho que eu concordo com o Rodrigo. A Constituição, ela não veda a prisão antes do trânsito julgado. Ela apenas diz, abre aspas, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Se esse dispositivo dissesse ser proibido prender antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, seria proibida a prisão preventiva e seria proibida a prisão em flagrante, por exemplo. Mas as ações de ontem, o que julgavam? As ações de ontem, elas julgavam a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal. Ou seja, o STF ontem tinha uma missão, que começou faz uns dias e terminou ontem, de julgar se o 283 era constitucional ou não. E o que é que diz o 283? Em resumo, o 283 do Código de Processo Penal, e aí você pode até bater muito no Rodrigo,
nos liberais, etc. Mas eu gosto muito do Rodrigo, porque o Rodrigo é cerebral, entendeu? Você vai chegar num ponto, a gente vai chegar num ponto que a gente vai divergir, vamos chegar num impasse, entendeu? Mas esse impasse será cerebral, não será no campo da fé, como a maioria das discussões estão aí, com todo respeito, mas a maioria das discussões vão para a fé. Ah, mas eu acho, ou então para o achismo, entendeu? O que é que diz o 283? Ninguém poderá ser preso, senão em flagrante delito, ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade jurídica competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado, ou no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. Falando em bom português, você só pode prender, segundo o Código de Processo Penal, se for flagrante, se for prisão temporária, prisão preventiva, ou se tiver uma sentença condenatória transitada em julgado. Ou seja, a Constituição não restringe, mas o 283 do Código de Processo Penal restringe a essas possibilidades. E o que foi perguntado para o STF? STF, o 283 é constitucional? O STF, mudando de opinião com relação a 2016, diz que sim. O 283 é E o que constitucional. mudou de lá para cá? Foi a Nada. Vaza Jato? A Nada. Vaza Jato interferiu nessa... Teve alguns ministros que mudaram de O que opinião. E mudou aconteceu de lá pra cá? principalmente foi a posição, Tardan, do ministro Gilmar Ferreira Mendes. O ministro Gilmar Ferreira Mendes foi taxado. Você pode achar o vídeo, tem vídeo circulando, ele mostrando claramente o quão absurdo era um país. O Brasil é o segundo, só tem 2 países do mundo que não tem prisão a partir de instâncias inferiores, né? Só tem 2 países que tem a situação, e o ministro Gilmar fala isso. Ele descreve isso. De 2016 para 2019 não mudou nada. O que mudou foi a oposição política violenta do ministro com relação à Lava Jato. Isso foi o que mudou. Politicamente, acho que a Vaza Jato houve fizeram ele mudança. perceber Não, que mas houve- mudou antes. Mudou bem antes da Vaza Jato. Ele já vinha criticando o Ministério Moro, já vinha criticando o Deltan Dallagnol, e vem batendo no Ministério Público já há mais tempo. Mesmo antes da Vaza Jato, das informações que o Glenn Greenwald colocou na praça. As pessoas mudam de opinião, os juristas mudam Muito. de opinião, né? E o STF é um tribunal político, leva em conta argumentos jurídico-políticos e tal. Mas o debate, pelo que eu vi, o debate foi em alto nível. O que o Rodrigo está dizendo é que nem sempre é o jurídico que influencia nos votos, né? E você concorda? Eu concordo que É nem uma sempre realidade, né? o jurídico influencia nos votos, o meramente técnico, né? O técnico jurídico influencia. As decisões são políticas também. Mas isso está longe de ser uma novidade. Quando a gente julga, a gente é assim, quando a gente faz parte de grandes e pequenos tribunais é dessa maneira. O que me causa espécie, adoro essa expressão, que é moda lá no STF, né? Me causa espécie. Data vende. Eu quero que esculhambar alguém que se data vende, eu vou vende, esculhambar. É que esse debate, a política tenha cooptado o debate jurídico, entendeu? Esse debate passou a ser o debate da ordem do dia do Brasil, porque o Lula está preso, entendeu? E aí eu gostaria de ter uma visão ideal. Segundo as questões jurídicas e técnicas, elas devem ser julgadas à luz da ciência jurídica, entendeu? E não do preso da ocasião e etc. Só deixando claro que eu acho que o Lula foi o melhor presidente da história, tá? Mas essa é a minha opinião jurídica. Vamos falar disso já. Meu Deus do céu. Chega, É? doeu. Gostou dessa? Doeu na alma. Isso mesmo. Isso aí. E Porque daqui tem a vários pouco vai Lulas. ter a esgrima, vai ter pau vários, aqui. tem vários Lulas, né, Haroldo? Aí tem o Lula 1, tem o Lula 2, tem o poste do Lula, que foi a Dilma. Então tem vários Lulas Não, aí. mas o Luiz sendo Inácio apresen- Lula sendo apresentado em Eu relação até a para isso. ser ouvido é porque eu preciso ser coerente. Para ser ouvido eu gosto muito de falar com base em fato, em estatística, em BGE, PNAD, etc. Então são essas coisas mesmo que me obrigam a dizer que o Lula foi muito feliz, ou melhor dizendo, foi mais feliz que os outros presidentes quando do seu mandato. O que não o isenta. O que aí é onde entra. Eu saio do campo da religião. Tem gente que para quem o Lula não tem defeitos. O Lula é o sacrossanto Lula. E há esse negócio na política de hoje, né? A santificação de sinal trocado, à direita e à esquerda. E eu não gosto disso. E é por isso que todos me odeiam, viu? Tô sendo trazido aqui, Mas é o fofinho, mas eu sou um odiado em Só redes para deixar sociais. claro, eu acho que políticos eles devem estar sempre na berlinda, eles devem estar sempre questionados. É triste, por exemplo, aqui na situação do estado do Ceará hoje, por exemplo, em que prefeitos e governadores não são criticados de maneira alguma. É uma situação triste que você tem. Só tem elogios a essa turma, que para mim são dos piores políticos da história do estado do Ceará. Eu vejo Mas algumas coisas muito positivas dos governos atuais, municipal e estadual. E você, ao contrário, Não, só eu- vê coisa ruim. Não, tem coisas positivas, assim como tem coisas positivas com relação ao Lula 1, por exemplo. Ele manteve as políticas econômicas que permitiu, por exemplo, que o Plano Real tivesse efetivo sucesso. Na verdade, a maior mudança em termos de Celebrar situações demais, para cara, isso. o Só povo- para povo só pra, CBN. não, mas deixa eu Tá, né, ficar, foda. deixa eu Peraí ficar que eu num- tenho que falar, tem que dar voz aos ouvintes também. Deixa eu ficar só num ponto que o Haroldo falou sobre a questão do STF ser político. Na verdade, deveria ser jurídico.
Na minha visão, o STF, em regra, é político e às vezes é jurídico. Na verdade, ele não é jurídico e às vezes é político, não. É o inverso. Na prática, o STF tem sido muito mais político que jurídico, inclusive em situações, na minha visão, de ativismo judicial absurdo, se metendo numa função que pertence ao parlamento. Nós precisamos voltar ao parlamento, a força que o parlamento deve ter. Ele precisa ser fortalecido, né? Porque, enfim, aquilo ali é a representação do povo, você gostando ou não gostando daquilo, mas aquilo é a representação do povo e às vezes a gente não gosta do nosso próprio espelho. Muito bem, o Leandro Cruz diz, grande Haroldo, o José Menezes do bairro Edson Queiroz, Rodrigo, o choro é livre. O Vicente Lemos de Aquiraz diz, mas o Lula tá preso ainda. É lamentável que o STF atue Eu só não vou falar o que o Cid Gomes disse. Aqui, essa daqui acho que o Haroldo vai gostar. O Vicente Lemos de Aquiraz diz, é lamentável que o STF atue como couro de joelhos, sobe e desce, sobe e desce. Acabou a confiança no Brasil, as coisas andam para o fim. O Adriano Brito diz, o povo nos ajude, pelo amor de Deus. O João César do bairro Meireles, por mais que se discuta e debata-se, quem traduz a Constituição é o STF. E foi decidido que a lei é essa, ponto final. Lembrando que é uma lei pétrea. PEC nenhuma pode mudar. Cláusula pétrea. Cláusula pétrea, não é lei, a cláusula pétrea da Constituição. E daqui a pouco, mas o Rodrigo falou que o Novo está buscando aí caminhos para alterar, né, isso daqui, mas não é através de uma mudança na Constituição. Isso aqui já é um caminho meio pacífico que a gente está discutindo no debate. Tá claro que se mudar o 283 é possível fazer isso. Pronto. A lógica do... Assim, a discussão nossa aqui já chegou a algumas coisas comuns. É possível prender desde que mude o 283. Mudando o 283, né, por lógica do trânsito julgado, é infraconstitucional. Não precisa estar a lógica para isso. E ainda tem uma PEC que foi apresentada lá atrás, que foi arquivada, que pode voltar a aparecer, que é a PEC do Peluso, que traz o trânsito julgado para a segunda instância, para deixar muito claro, sem mudar a cláusula pétrea lá do artigo 5º, né, que de fato, segundo o artigo 60, parágrafo 4º, o artigo 5º é cláusula pétrea, não o artigo 6º e 7º, que vários professores de direito do trabalho mentem fervorosamente dizendo que são cláusula pétrea e a Constituição não o coloca como tal, né, só para deixar claro e dar uma alfinetada no meu amigo professor de direito do trabalho, certo? Então você tem uma situação para isso. A solução, nós concordamos, a possibilidade de prisão, que é possível, e só deixando claro que mudando 283 dá certo. Hoje ainda vai... Vamos lá que eu tenho que chamar um intervalo. Parece razoável, né, Tardan? Que o 283 é claro. É um artigo infraconstitucional, abaixo da Constituição, e restringe as possibilidades de prisão. E aí o que o Novo vai fazer aí é mais cerebral de dizer, de bater na decisão do STF. Está dizendo, não, então vamos mudar o 283. De fato, a decisão do STF, é o meu entendimento, ela homenageou a vontade do Parlamento. O Parlamento disse que o 283 do CPP tem que ter aquele teor, tem que restringir as hipóteses de prisão, e o STF diz, não, é constitucional. Quiser acharem ruim esse 283 do CPP, mudem. Faremos isso. Hoje ainda vê o PL. Então tá. Muito bem, vamos então a um rápido intervalo, sempre convidando os ouvintes a participarem do programa pelo telefone 85-30-66-40-30, pelo nosso WhatsApp 859-8166-5589, também pelo Facebook, o Povo CBN, pelo Facebook online, e a discussão tá grande, eu tô vendo aqui entre os ouvintes no Facebook. Calma, gente, calma. Fora o Rodrigo puxando a faca aqui, não precisa disso, Rodrigo. Não precisa disso, faca não. De jeito nenhum, brincadeira, gente. Então é isso, vamos a um rápido intervalo, são 11 horas e 23 minutos, até já. Debate. Estamos de volta, hoje recebendo aqui no estúdio da Rádio Povo CBN, na Avenida Guanambi, Haroldo Guimarães, advogado, professor, ator, que desafiou o Rodrigo Marinho, também advogado, também professor, porém ligado a um outro espectro da política, que o Rodrigo é diretor legislativo da liderança do Partido Novo da Câmara, diga-se. E recebo também os ouvintes, muitos ouvintes participando do debates aqui pelo telefone, o 85-30-66-40-30, pelo nosso WhatsApp, o 859-8166-5589, e também pelo Facebook Povo CBN, pelo Facebook o Povo Online.
O Maurício Almeida diz uma vergonha nacional. A Maria Lima, lembrando que eles estavam discutindo aqui no bloco anterior sobre a decisão do STF, né? Que permite, né? Aliás, que impede agora a prisão, né? A execução da pena após a condenação em segunda instância. O Maurício Almeida diz uma vergonha. A Maria Lima, que já tinha dito dele. Maria Lima, cumpriu-se a Constituição. O Marcos Roberto de Calcaia, bom sufragar a Constituição porque a justiça demora em julgar os casos. Isso não me parece coerente com a democracia e eu faço parte da sociedade. O Rodrigo não pode falar por mim. Acho que foi porque o Rodrigo Marinho falou aqui que a sociedade, que é isso, a sociedade ficou indignada. O ouvinte aqui diz que você não pode falar em nome dele. Não, eu falei que 20%, eu falei que 20% estava muito feliz. O 20% que representa a esquerda hoje, voltando ao seu número histórico, está muito satisfeito. O que aconteceu ontem, inclusive, fizeram festa no Eixo Monumental ontem. O Levi, nosso ouvinte, diz a questão é o casuísmo do STF, a interpretação da lei vai de acordo com o cliente. Deveria sim o Congresso se debruçar sobre o tema e definir a questão. Senadora Simone Tebet prometeu pautar a questão na CCJ semana próxima. Se não for revertido, o povo tomará as ruas novamente, diz o nosso ouvinte Levi. O Tiago Sampaio diz: o STF acabou de decidir que vai seguir a Constituição e não mais aplicar prisões após condenações em segunda instância. Vejo muitos juristas comemorando que finalmente estão cumprindo a lei ou que o STF acabou de decidir que sabe ler. A questão é se a lei é justa ou será que nos esquecemos da elementar lição de Couture quando ensinou que teu dever é lutar pelo direito, mas se um dia encontrares o direito em conflito com a justiça, luta pela justiça. E aí o ouvinte termina: fico com Drummond, as leis não bastam, os lírios não nascem da lei. Bonito, mas né, Haroldo? Que eu tô achando legal demais são as definições que a gente estudou, né? O Eduardo Couture é o uruguaio punk aí. O Haroldo trouxe no começo aqui os nossos queridos professores, Valmir Pontes Filho, né, e o professor Arnaldo Vasconcelos, e eles falavam muito dessa questão de justiça, né? Até porque o Arnaldo era um juiz naturalista e deixava muito claro que ainda que fosse tornar uma lei, né, positivada, aquilo que violaria a justiça não poderia ser lei, ser norma, o que é bem interessante dentro do que foi apresentado pelos ouvintes. Muito bem, queria propor aqui, a gente já falou um bocado aqui do STF, queria propor aqui um outro tema que eu mencionei na abertura do programa. Tem que falar perto do microfone. Eu gosto longe mesmo para você fazer esforço para me escutar. Certo. O que é o seguinte: a escolha, o presidente Jair Bolsonaro, que o Haroldo adora falar mal, né, sobre quem o Haroldo adora falar mal, mas enfim, o presidente Jair Bolsonaro, ele escolheu o dramaturgo Roberto Alvim como secretário especial da Cultura. Essa pasta, né, a Secretaria Especial da Cultura, foi criada com a extinção do Ministério da Cultura. E ela acabou de ser transferida, já tinha sido transferida para outro ministério, e agora foi transferida para o Ministério do Turismo. E vale lembrar que em setembro o Alvim ficou conhecido nacionalmente, eu não o conhecia, ele estava na Funarte, lá no Rio de Janeiro, mas em setembro ele ficou conhecido nacionalmente porque ele atacou a atriz Fernanda Montenegro. Né? Ele chamou a atriz de mentirosa, sórdida e disse ter desprezo por ela. Haroldo, a escolha do Ricardo Alvim, essa projeção dele agora para secretário especial da Cultura e essa questão essa decisão de levar a Secretaria da Cultura para o Ministério do Turismo é quase um tapa na cara da cultura de quem trabalha com cultura no país? Só uma ressalva aqui, Haroldo. Você falou que o prefeito e o governador têm coisas boas. Bolsonaro tem alguma coisa boa? Só para entender a tua perspectiva. Só para coisa boa. Só para entender a perspectiva. A pergunta é essa ou é a do Rodrigo? Eu posso responder ambas? Respondo ambas. O que tem? Eu gostei da MP da Liberdade Econômica. Amém. Eu gostei. Tá falando aí de elogiando. Eu gostei da MP da Liberdade Econômica, que foi do Bolsonaro. Eu gosto. Pronto, eu gosto dos ternos do Bolsonaro também. Dos ternos? Ele se veste bem. Ministro da Economia é bom. Não, o ministro da Economia eu não sei ainda. Não tenho como. Em economia, aí eu aprendi com você também, né? A gente precisa de mais tempo para poder dizer se está indo bem ou não, entendeu? E eu estou num momento de profunda reflexão, porque eu era muito influenciado por você, e eu preciso confessar isso, que achava que o Chile era um oásis na América Latina, entendeu? Na universidade onde eu leciono na pós-graduação, eu levei 2 chilenos lá para conversar com os alunos, a gente conversou durante 4 horas e tudo. A conta também não está fechando lá.
E aí isso provoca aquela discussão. Será que é o liberalismo político que é errado, ou foi pouco liberalismo? Mas há quem diga, mas o comunismo, quando deu errado, é porque foi pouco comunismo. Enfim. Liberalismo político, Peraí. Então, Era econômico. Não, mas a já história que você passou longa. do Chile, peraí. Não. Melhor IDH, Não, melhor a questão, saneamento básico, mas melhor nós concluímos esgoto, isso. melhor pobreza. Você vai ficar menor índice. falando. Não, eu só tô dando índice. Você Você não falou que pode gosta de interditar minha estatística. Você gosta de estatística. Não, você não Aí pode eu vou interditar ficar minha dentro fala. da estatística. Na estatística, Faz o Chile 15 dá segundos que você um tá banho falando. no Brasil. Vai fazer 20. A gente não questiona isso. O Chile é melhor em praticamente todos os indicadores que o Brasil. Mas eles estão insatisfeitos. E está longe de ser um Praticamente oásis. não, em todos. Entendeu? Não é. Enfim, eles devem se comparar com a Áustria. Entendeu? Não é porque, mas eu estou melhor que o Brasil. É uma espécie de argumento falacioso, pífio como aquele. E o Lula? Não, Entendeu? mas é Não tem bom- o e o Lula? Né? Uhum. Não sei o que. E o Lula? Quando você vai falar mal do Bolsonaro, o cara vem, e o Lula? Quando você vai falar mal do Chile, e o Brasil que é pior? Eu não estou falando do Brasil, meu compadre. Eu estou falando que lá no Chile as pessoas estão insatisfeitas. Tentando responder Milhões, ao que tudo indica, milhões de pessoas. Pois é, parece que o pessoal não está feliz. E aí a gente bate um papo sobre isso. Tenho muito a aprender com você, Rodrigo, e aprendi muito. A gente se influencia positivamente, e não há a menor dúvida. Agora, com relação ao Roberto Alvim, não Ricardo Alvim. Ele é um cara... Meu Deus, o que é que eu vou tentar resumir aqui? Traz muito medo, porque ele é um cidadão, e não é porque é conservador, e não é porque tem uma visão diferente da arte, mas ele acha que a arte deve ser apenas conservadora, e a arte deve ser apenas clássica, entendeu? Então, o que é muito complicado, ele não tem uma visão das artes inclusiva. Se você olhar agora, pronto, eu recomendo uma lição aí, transdisciplinar mesmo, é você ir agora visitar o Facebook do Roberto Alvim. É impressionante, é todo dia reproduzindo uma coisa do Olavo de Carvalho, que não tenho nada contra ele não, eu só acho que ele restringe muito, ele é o dono da verdade, e tudo é comunista, tudo é progressista, tudo enfim, e não é uma fala inclusiva, entenda, eu vou dar um exemplo que eu gosto muito. O presidente Obama, que tem os defeitos que tinha, mas em muita coisa foi bom presidente. Ele tinha uma postura republicana que eu admirava demais. Nos 200 e tantos discursos que ele fez, eu acho que por 2 vezes ele falou da questão da condição de ser negro, entendeu? E é uma chaga aberta nos Estados Unidos, mas ele é um presidente de todos os brasileiros. E eu penso que um ministro, ou vamos dizer, um secretário especial da cultura, ele precisa ter uma visão mais aberta e inclusiva da cultura. Então, assim, eu já posso aqui adivinhar do que é que eu divirjo do Rodrigo. O Rodrigo, pelo jeito, o Rodrigo pensa que os ministérios e as secretarias têm que ter as menores possíveis e a ingerência do Estado, inclusive na cultura, tem que ser a menor possível. Mas eu sei que o Rodrigo já é um libertário. Ele é um liberal em economia, mas muito liberal também em costumes. E eu acredito que a gente se fia, nesse ponto a gente se alinha no seguinte sentido. A religião judaico-cristã ocidental, ela não é melhor que as religiões de matriz africana. De jeito nenhum. Eu acho que não é melhor nem pior, mas Exato. o Roberto Alvim, ele diz que há uma superioridade das formas clássicas de arte, das expressões clássicas, que ele chama clássicas de religião, de cultura e etc. Ele é um cidadão altamente preconceituoso e ele é proselitista. Ele diz que vai levar ao seu ministério, vamos dizer, à sua secretaria especial, a defesa de uma arte pura, ocidental, judaico-cristão, em demérito das outras formas de expressão, entendeu? Eu não acho nada melhor, até porque eu cursei história e lá a gente vê muita coisa de antropologia, eu acredito que não existem culturas superiores às outras, eu repilo a noção de progresso, eu acho que tudo deve ser exposto, tudo tem que ser mostrado, e aí é onde eu pareço com o Rodrigo, eu acho que você não pode me ofender. Eu acho que você não pode pisar em mim, né? Tem até um brocardo aí em inglês que ele fala Don't tread on me. Exatamente, não pise em mim e tal. E não é o que esse Roberto Alvim vai fazer. E outra coisa, falar mal da Fernanda Montenegro, eu pensava que a gente tinha uma unanimidade no Brasil. A gente não tem, era a última unanimidade. Aí o cara, aparece uma pessoa falando mal da Fernanda Montenegro, o que eu vou fazer Chamou agora da minha vida? de mentirosa, sórdida. Só para deixar eu responder aqui também, só para começar pelo Chile. Né, o Haroldo citou que as pessoas estão insatisfeitas com o Chile. É engraçado que em 2013 tinha uma série de pessoas insatisfeitas com o Brasil que não era por 20 centavos, começaram a quebrar, né, e destruir, vilipendiar, inclusive bancas de jornal, bodegas, né, em especial na Avenida Paulista, tem vários donos de banca de jornal que sofreram bastante naquele momento. É engraçado que poucas pessoas organizadas violentas conseguem ter uma força muito grande em relação a isso. Mas para deixar claro,
Dentro do Chile nós temos melhor IDH, vai ficar claro, só para comparar, que tem a comparação do Chile com alguém que quer ser melhor. Né, o Milton Friedman fala isso muito claramente dos Estados Unidos, que ele diz assim, nós temos que ser nós somos a liderança mundial, somos o país mais rico do mundo, os nossos mais pobres são mais ricos do que os mais pobres de praticamente todo mundo, mas nós temos que olhar para cima. O Chile tem que olhar para cima, mas nós precisamos olhar de quem está acima da gente. E hoje o Chile está bem acima da gente, está numa situação bem melhor e deveria servir como referência. O Chile privatizou, por exemplo, o sistema de saneamento básico completamente. Hoje tem 99% hoje de atendimento de água, tem 100% de água e 98% de esgoto. O Brasil, no Ceará, tem 25% de esgoto, só para dar um número. O índice de pobreza é baixíssimo, o índice de mortalidade infantil é baixíssimo, o índice de desenvolvimento humano é altíssimo. Então a situação do Chile em comparação à América Latina é invejável, exatamente porque apostou nas ideias liberais e óbvio que uma minoria organizada quebrando tudo, destruindo, ela vai ter muita força. Destruir é muito mais fácil do que construir, né? Ser grosseiro, ser idiota, ser mal educado é muito mais fácil que dialogar com pessoas que você discorda, que é exatamente o que esse senhor, que para mim, um imbecil que critica alguém dessa forma, deve ser tratado como tal. Não deve ser justificado. Para mim é completa imbecilidade tratar mal, dizer que alguém, né, um tratamento dado a quem discorda dele. Eu tenho inúmeras discordâncias ao Haroldo, por exemplo, com relação à cultura. Nunca vou chamar alguém que eu discordo de idiota. Eu acho que as pessoas têm o direito de discordarem de mim e o direito de pensarem de forma diferente. É essa a graça de uma sociedade plural, né? Como diria Karl Popper, de uma sociedade aberta, no limite do tolerante, quem tolera intolerante. Né? De não deixar que alguém... quem tolera intolerante. Ele quer uma sociedade aberta, mas lembrando que eu não defendo uma sociedade que quer me matar. Numa sociedade comunista, por exemplo, agora, amanhã, que faz 30 anos da queda do Muro de Berlim, uma das maiores vitórias da humanidade, em que metade da sociedade comunista usava o muro para impedir as pessoas que passassem, quem passasse era sumariamente fuzilado, e o Haroldo sabe bem disso, como bom conhecedor da história que é, né, dentro dessa filosofia, é a intolerância, né? Comunismo, nazismo, foram coisas completamente intolerantes, porque ele não permite que quem discorda viva. Não é quem discorda, discorde, não. É quem discorda, sobrevive, esteja vivo na sua situação. Então, dentro do parâmetro da cultura, eu sou muito claro em entender que a cultura não deve ser custeada pelo Estado, até porque o Estado vai definir, a gente vai dar para políticos e burocratas aquilo que é cultura. E é um risco tremendo para o país fazer isso. Vamos lá, algumas participações de ouvintes. A Paty Rabelo diz, Rodrigo, quer dizer que a multidão no Chile por dias vem de uma minoria? Então a população do Chile é igual à da Índia, uma minoria que reclama de barriga cheia, aliás. Senhor, diz a nossa ouvinte. O Gerson do Cambeba diz, o Partido Novo, além de sofrer da síndrome de capitão do mato, está destruindo o conceito de liberalismo no Brasil. Opinião do Gerson do Cambeba, nosso ouvinte. O Deodato Ramalho, com todo respeito, discordo do querido colega Haroldo. Meu brother, gente finíssima, Deodato Ramalho, um cheiro pra ele. Ele diz que discorda de você quanto à questão da presunção de inocência e a prisão. Uma coisa é a prisão penal, ou seja, a prisão em razão da fixação de uma pena. E é outra a prisão cautelar. Olha aí, o bicho Ramalho. Até para divergir faz bonito. O Deodato é fantástico. Muito bem, Deodato Ramalho, de vez em quando ele vem aqui no programa. O Hélio Moraes diz, fica difícil para o Haroldo discutir a técnica jurídica com o Rodrigo, se pautando eminentemente em termos políticos. O Hélio aqui, Moraes, acho que você está sendo muito político, viu, Haroldo? Tá bom. Tá bom. Muito bem, vamos aqui, chegamos já no intervalo de novo, tá passando muito rápido pro horário. E aí vocês não imaginam, muita comida, muito legal aqui. Viu? Né? Muita bebida. Mas vamos lá, vamos então a um rápido intervalo, sempre convidando os ouvintes a participarem aqui do programa pelo telefone, 8530664030, pelo nosso WhatsApp, o 85981665589, e também pelo Facebook, o Povo CBN, pelo Facebook, o Povo Online. São 11h40, até já. Debates do Povo. Voltamos hoje com as participações de Haroldo Guimarães, advogado, professor e ator, do Rodrigo Marinho, que é da liderança do Partido Novo na Câmara. Mas só advogado e professor também, só advogado e professor, dois advogados, também, dois professores. E é claro, participações dos nossos ouvintes, como o Zerivan, artista plástico, que diz... Será que quando... Só não sou ator, porque ator chique, maior artista cearense é Haroldo Guimarães. Não seja modesto. De vez em quando. O Zerivan, artista plástico, diz, será que quando os Bolsonaro for preso em segunda instância, os bolsonaristas vão concordar com a sua prisão?
Desafia aqui, pergunta o nosso ouvinte Zerivan. Tem que perguntar ao pessoal que apoia e vota no Bolsonaro. Mas eu gostei, eu acho que independente deveria ser de preso. quem ele está citando aí, Bolsonaro, Lula, Deveria quem quer ser que preso. seja, quem quer que seja que ele esteja falando aí, Bolsonaro, Bolinha, quem... É muito esquisito isso, você mudar de opinião com relação a essas coisas abstratas, quando um dos personagens você gosta. Eu gosto da pergunta dele, entendeu? Não sei nem parei pra pensar se ele falou Bolsonaro, Lula não, mas mudar de opinião casuisticamente Como que é fez o ministro Dilma Ferreira Mendes, mudar de opinião casuisticamente é um negócio esquisito. O Ezequiel Espinosa, de São Gonçalo do Amarante, diz: hoje os corruptos e os advogados de puro sangue estão em festa com o resultado de ontem do STF, porque só os corruptos que têm dinheiro fácil para manter os caros escritórios. Eu fiquei curioso com a Isso expressão advogado de puro sangue. Mas eu acho que eu entendi. Quer dizer, o advogado ligado. A gente anda com os grandes, alguns dos grandes penalistas aqui do Ceará, como o Bruno Queiroz, o Nestor, Arona e tal. Para eles é ótima essa decisão. E eles, assim, eles têm Eles adoram. culto mesmo da questão da presunção de inocência, etc. E eles realmente, no geral, acho que 95% da comunidade jurídico-penal do Brasil, dos advogados criminalistas, estão muito felizes, que acho que foi muito correta a decisão da STF. Porque, aqui, verdade seja dita, isso aí beneficia quem tem muito dinheiro, né? E mesmo Também. a pessoa cometer um crime Ele assumido, um homicídio, e assumiu, cometi e matei da pessoa, mas ele, com um bom advogado, ele provavelmente, possivelmente, grande chance de nunca ser preso. Teve um jornalista, não sei se você lembra da história, o jornalista que matou a namorada na época, que ele levou o processo, Pimenta Neves, foi até a quarta, né? O Brasil tem, em tese, 2 instâncias. Isso é uma coisa para deixar claro, o Brasil não tem 4 instâncias, nenhum país tem 4 instâncias. Cara, STJ e STF são cortes superiores. Eles são para discutir matéria de direito, matéria fática, se discute em primeira e segunda instância. Ou seja, se matou, se não matou, se roubou, se não roubou, se discute em primeira e segunda instância. Essas instâncias aqui são instâncias superiores, eles servem para discutir tese, né, ideias. E aí aconteceu no caso do Pimenta Neves o seguinte, viu, Tardan? Era embargos, dos embargos. Ele assassinou a namorada, mas também jornalista Sandra Gomes, o Pimenta Neves, ele era diretor de redação do Jornal do Estado de São Paulo. Mas dentro dos embargos de declaração para isso. Então é um absurdo completo o que aconteceu nesse caso. Entendeu? Mas vamos lá, mais algumas participações de ouvintes. E rico consegue. Pois é, quem tem os advogados ali, como os grandes escritórios, como o Haroldo falou, terão muito trabalho aí. O Alexandre Campos diz: é mais fácil mudar a lei do que provar inocência. Parabéns aos envolvidos. O Vicente Lemos de Aquiraz: Lula tentou ser feliz corrompendo-se pelo poder e pelo dinheiro. Chance ele teve muita para mudar a história do país, mas acabou imitando a curriola de corruptos deste país. Muito bem, aqui tem muitas participações, não tem condição de eu ler de todas os ouvintes, mas vamos lá, mais alguns. O Paulo Henrique de Almeida: eu vivi para ver brasileiro comemorando a soltura de bandidos. O Bruno Santos: esses bandidos precisam ser presos. Se o Lula for solto, estupradores serão soltos. Acordem, massas de manobra. Enfim, aqui de fato vão ter aí quase 5 mil, não é isso, Rodrigo? Presos que, em tese, poderão ser beneficiados com essa 5 mil. da O Edson STF. Fachin deu outra dica também no julgamento dele, na voto dele, que ele diz o seguinte: juízes de primeiro grau podem dar prisão preventiva e desembargadores podem dar prisão preventiva, que chegar em mim aqui eu seguro. Né, que é o que pode acontecer, a forma que pode acontecer. Só para deixar muito claro, né, para algo que a gente está concordando aqui. Ainda poderá ser preso sem condenação ser transitado em julgado por prisão preventiva, o que deixa claríssimo que a decisão, que a previsão constitucional não impede essa possibilidade. O que impede é o 283, em tese, certo? Porque era uma decisão até 2009 podia, de 2016 a 2019 podia, então você tem uma situação de interregno de 7 anos sem poder. Na prática, o Supremo mudou o entendimento dele, majoritário dos 30 anos de Constituição, 31 anos de Constituição. Ele mudou o entendimento dele. Então é só para deixar isso muito claro para quem está nos ouvindo. Acho que o Haroldo concorda comigo. O César Xavier, da Barra do Ceará, nosso ouvinte, diz: sou fã de ambos, tanto o Rodrigo quanto o Haroldo, mas o Rodrigo vai levar melhor. E agora, Haroldo? Rapaz, eu vou chorar. O cara vaticinou, o que eu posso fazer? Manda um cheiro para ele também. Mas diga lá, você tá querendo falar com o Rodrigo? Não, é só para reforçar. Discorde dele. Vamos lá que a gente só tem mais esse bloco aqui. Não, é só para dizer também, não vou nem discordar não. Eu não gosto da lei. Eu não vou mentir, eu não gosto do 283, do CPP. Mas eu acho que o lugar adequado para mudar a redação do 283 não é o STF. Entendeu? O STF não tem nem legitimidade, entenda. Um cidadão, para se tornar juiz, ele presta concurso público, entra pelo quinto constitucional, que é uma maneira muito menos legítima de ser representante do povo do que não é representante do parlamento. Pois é, exatamente. Então, se o 283 do CPC
do CPP, do Código de Processo Penal, só autoriza prisão em caso de prisão em flagrante, prisão preventiva, conveniência de instituição criminal, etc. Se ele, lamentavelmente, só deixa prender nesses casos, mudem o 283. Aí, nesse ponto, achei coerente. O novo vai lá tentar mudar o artigo 283, entendeu? Mas eu acho que o STF não é um campo adequado. Só para... vai voltar de novo para o STF, né? O que é outro caos. Enfim, o ministro Luiz Fux, no voto de ontem, né? Ele começou seu voto dia 24 de outubro, né? E ele mencionou os casos dos Nardoni, o caso do Champinha e o assassinato da Elisa Samúdio, o caso do Banestado, Arnônio Orçamento, o juiz Nicolau dos Santos Neto. Essas eram pessoas, os processos muito longos, entendeu? Que estavam presos antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, entendeu? Então, assim, é uma discussão técnica que tem que ser avaliada, a meu ver, né? Eu acho impossível, de fato, o homem não ser um ser político em todas as atitudes que toma. Mas essa decisão, ela é muito técnica, entendeu? Hoje faço parte de um grupo de amigos no WhatsApp. Eu digo, amigos, seria muito bom que você tivesse um advogado a tiracolo para tentar traduzir os signos desse processo, para você ter um julgamento, vamos dizer, uma palavra esquisita, de profundidade difícil de achar. Um julgamento mais isento desse caso, entendeu? Mas não dá. Esse tema desperta paixões. A gente vê até nos comentários, que normalmente são uns comentários maravilhosos aqui, uma pequena paixãozinha, né? Não é fácil não, Tardão. Só um comentário, Adrodo, para dar um benchmark, né? Para dar uma referência para a gente, né? A Suprema Corte Americana tem um filme muito legal com o Andy Garcia, eu estava comentando ele aqui antes, chamado Swing Votes, em que ele fala sobre o caso de aborto americano e como foi o posicionamento, que também era muito apertado na corte lá. Na corte americana, se tiver 4-4, o voto de Minerva, ele não é do presidente. O voto de Minerva é o voto de desempate. Ele é do juiz que vai passar mais tempo na corte. Qual a perspectiva? Né? O voto não passará a ser do juiz mais o presidente ou o juiz mais antigo, mas o juiz que vai passar mais tempo. Porque ele vai ter que manter ele vai ter que manter aquela decisão por mais tempo e ele faz o voto condutor sem demonstrar para a sociedade que esse voto condutor foi uma divisão tão apertada. Porque o Supremo, em tese, ele dá a palavra final na Constituição. É a função jurisdicional dele, a função institucional do Supremo da última palavra. Então, nessa referência aqui, ele tem um cuidado americano de você não colocar quanto foi a votação. Se foi 4-5, se foi 5-4, se foi 5-3, mas tem uma definição clara de como a corte se posiciona. É verdade. De trazer isso. E o Brasil não. Né? Como esse televisionamento, essa coisa pública toda que a gente tem hoje, que é bom pro país, mas tem um efeito colateral muito sério, que é os ministros virar um espetáculo, aquilo ali virar um espetáculo. Julgar pro público. Ter um julgamento muito mais e político. Você não pode julgar para o público, você tem que julgar conforme a sua consciência. Você estudou para isso e, teoricamente, é honesto para isso, imparcial para isso. Você julgar para o público, aí não dá, meu filho. Melhor botar logo para votar, então. E aí, exato, porque aí tem os representantes que deveriam fazer isso. E você vai ter outras situações que o Supremo fez isso, se metendo na função constitucional e jurisdicional disso aqui. Mas só para ficar na minha divergência com o Haroldo, que ele puxou e isso, vai lá que a gente já tá chegando no final do programa. Cultura não deve ser dada a burocratas. O Haroldo, por exemplo, defende que cultura deve ser dada a burocratas e a políticos. O que é um risco tremendo para o país. Diga lá, Haroldo. Senão, vou ter aqui mais alguns ouvintes. A Márcia diz: o país está de luta, a impunidade voltou a reinar no Brasil. A professora Helenilda Martins, do bairro Parque Santa Rosa, diz: Deus me livre dessas pessoas do Partido Novo, precisamos de Lula. Olha só. O Yuri Holanda Cruz, sociólogo, integrante do nosso conselho de ouvinte, diz: venceu por um voto que está claramente escrito na Constituição. Isso é preocupante. Combater a desinformação e a violência é muito complicado. Os moralistas de plantão se manifestam nas redes sociais. Ódio ao STF e ao Estado de Direito. Sobre os recém-divulgados dados de aumento da extrema pobreza, silêncio. Sobre o tapa de Augusto Nunes em Greenwald, silêncio. E algum prazer não tão reprimido assim. Essa foi uma outra questão ontem que o ouvinte toca aqui, atenção, que foi uma cena pessoal, triste, nada justifica agressão. Nada. Em nenhum momento, em nenhuma situação, com nenhum ponto, de nenhuma forma, de nenhum jeito. No Chile, por exemplo, o presidente que reagiu de forma violenta contra manifestantes que não estavam quebrando nada ainda, quando quebrado tinha que reagir, certo? Mas nenhuma situação, por mais que você discorde, que você não concorda, justifica que alguém vá para agressão física. Zero possibilidade disso. Eu acho que essa aqui é uma concordância absurda que nós dois temos, que eu acho que o diálogo e a proposição e tudo isso coloca. Ninguém tá vendo essa faca aí, Rodrigo. É só mais tarde.
O Régio Oliveira do Conjunto Ceará, ofender a Fernanda Montenegro só pode ser um psicopata, diz aqui. O Eduardo Pinheiro do Antônio Bezerra, o STF soltou o Lula para não prender o Flávio. Ainda não soltou não. Bolsonaro, Bolsonaro ganha um inimigo para polarizar enquanto leva o Brasil ao progresso e vai assim até a reeleição em 2022. Olha aí. Muito bem, estamos chegando na reta final do programa. E aqui, como eu já disse, aqui tem muitos ouvintes, não vai dar para ler de todos, mas eu vou ler aqui um que está tão bacana, alguns. O professor Santos de Sergipe, olha lá, está nos ouvindo de Sergipe, diz: debate hoje formidável, 2 debatedores respeitosos e coerentes, um condutor excelente. Obrigado, deve ter sido para mim. O Brasil está empobrecido, se mensurado... Foi para você, Tardan. Parabéns, Tardan. Pela lei suprema, bíblica. Um abraço muito cordial, amante fiel do Debates do Povo. Obrigado, foi do professor Santos. Obrigado, professor Santos, pela audiência, por nos acompanhar. Muito bem, estamos aqui, faltam 5 minutos para encerrar o programa. Eu queria deixar tema livre. Haroldo, o que você discorda mais aqui no Rodrigo, hein? Vocês se conhecem há muitos anos. Muito pouca coisa. Essa pouca coisa em que discordamos é fundamentalíssima, né? Como são todos os pontos em economia, todos são muito importantes. Eu confesso que eu conheço o Rodrigo há muito tempo, desde a época da faculdade. Me formei faz 20 anos, então aí tem pelo menos 25 anos de amizade, muito sincera, muito querida. É um compadre, é uma pessoa importante na minha vida, influenciadora, mesmo do ponto de vista da inteligência. O Rodrigo Maria é um professor brilhante e eu recomendo àqueles que não gostam dele, assistir uma aula dele. Você vai continuar, muito provavelmente, divergindo em muita coisa, mas você vai se encantar pelos temas que ele fala. É da natureza dele, ele é um advogado, é um processualista e é um grande amigo também, entendeu? E quando é possível que se torne presidente da República, então eu preciso bater nele agora para que isso não aconteça, entendeu? Tem que bater. A divergência... O mais legal é que eu acho que tem que bater quando for presidente. Eu acho que presidentes, governadores, prefeitos... Ele está aceitando mesmo, está dizendo que vai ser presidente. Cala a boca, aqui, rapaz, tá falando. Pois é. Aí o Rodrigo, sabe cara, um dia. E aí, então, a divergência é a seguinte: os libertários, ou as pessoas que assim se veem como libertários, eles acreditam que a liberdade resolve todos os problemas e que o Estado, o menor possível, resolve todos os problemas. E eu ainda tenho, eu digo ainda, porque quando eu e o Rodrigo, nós começamos a sentar para conversar, eu era um marxista empedernido, entendeu? E estava deixando de ser porque é um movimento que acontece muito com quem lê Marx e começa a fichar Marx. É deixar de ser marxista. Acontece muito. O Reagan dizia que os marxistas são aqueles que leram Marx. E os não marxistas são aqueles que leram Marx e entenderam Marx. Pois é, aí eu divido do Reagan. Mas, enfim. E aí ele influenciou muito a literatura do que ele chama de liberdade e tal. É muito interessante, é apaixonante mesmo quando você discorda e tal. Então ele é um cara influente, mas eu não concordo que numa panaceia para resolver todos os problemas com a liberdade e a ausência do Estado. Fundamentalmente, abstratamente, no que a gente diverge. Trazendo para um ponto concreto, eu acredito sim que deve haver fomento e que deve haver uma política de curadoria para formas de arte menos visíveis. Por exemplo, o próprio Cine Hollywood, o nosso cearense, o nosso modo de falar, 8,5 milhões de pessoas, Tardan, falam como eu falo. E não é o nordestinês falado como se fosse uma mistura do Recife e de Salvador. Não é. É uma coisa diferente. A gente fala ti e di, a partir de Iguatu pra cima, são 8 milhões, 8 milhões e meio de pessoas que falam isso. E essa forma de arte, essa maneira diferente de fazer piadas, que é expressiva, que às vezes não precisa nem de palavras e tudo, só teve uma oportunidade de aparecer para o grande público e, ao final, ser reconhecido para mais pessoas na Globo, etc., através de um edital do Ministério da Cultura, quando o ministro era Gilberto Gil. E aí, a divergência que eu tenho com o Rodrigo com relação a isso, inclusive, eu vou logo adiantar, porque talvez eu não tenha tempo de falar. É muito cerebral. O Rodrigo diz: Haroldo, o Estado tem que se meter. Quanto foi o público do Cine Hollywood? Etc. Foi 500, não, passou de milhões, né? Se você juntar todas as obras, não, passou só de no milhões cinema, de pessoas. só cinema. Só no cinema, o primeiro filme foi mais de 500 mil pessoas. Ou seja, não precisava do Estado para conseguir fazer isso. Cara, então, mas sequer ele teria sido rodado, cara. Pra falar a verdade. Sequer teria sido rodado. Deixar esse ponto. Eu acho que, assim, dentro do meu posicionamento, quando o Haroldo fala que é menos Estado, na realidade são mais os indivíduos. Ou seja, as pessoas podem conseguir resolver os seus problemas. Quanto mais aí, Tocqueville, que ele também leu e ele conhece, ele fala claramente que quanto maior o Estado, menor é a sociedade civil. Menor é a participação da sociedade em financiamentos de obras como essa. Menor é a participação das pessoas em resolução de seus próprios problemas. Né? Eu vou dar um exemplo aqui de Vila Massapê, que é uma cidade do interior do Tauá, o distrito do Tauá.
que conseguiu, Bem aí. com a organização da sua própria sociedade, das próprias pessoas que estavam lá, resolver o seu problema de água e de esgoto. Eles fizeram o seu posicionamento claro. Então a nossa divergência se põe, Haroldo, não no sentido que eu sou menos Estado, eu sou mais pessoas. Eu acho que é uma coisa que eu preciso falar muito mais, inclusive. São muito mais os indivíduos que estão podendo resolver os seus problemas, e quanto menos o Estado tenta se meter na resolução dos problemas dos indivíduos, os indivíduos conseguem resolver os seus próprios problemas, inclusive financiar, a possibilidade de financiar mais filmes como o seu e como tudo que aconteceu, que é uma cultura muito nossa e que Muito precisa bem. e deve ser apresentada. Haroldo, 10 segundos para suas últimas palavras. Esse é o do lugar programa de hoje. que nos ensina o que a gente desaprendeu uns dias aí, né? Inclusive o exemplo que teve ontem aí em outros veículos de comunicação. Debater respeitosamente é possível, inclusive, na grande divergência. Muito bem, Rodrigo, 10 segundos. Só para homenagear o maior artista que eu tenho no Ceará, um irmão, um amigo querido, e demonstrar que o debate engrandece e pode tornar esse país um lugar melhor. Muito bem, nosso ouvinte Adriano Augusto diz: os debates são para mim o melhor dos programas, desde que mantenham respeito entre as partes. Está aí o João Citó do Monte Castelo. Hoje está sendo o melhor debate que já apreciei. Parabéns, Rodrigo, por defender os trabalhadores brasileiros que são tão roubados há tanto tempo e os ladrões seguem impunes. Prisão ao Lula, a Aécio Neves e todos os corruptos, inclusive os Bolsonaros, se corruptos forem. Parabéns pelo alto nível do debate. Obrigado, Haroldo. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos os ouvintes, o Reginaldo, Jefferson Teixeira, Vital Peixoto, Eugênio Arcanjo, todos os nossos ouvintes que nos acompanharam ao longo do programa de hoje, que participaram, interagiram. Muito obrigado a todos. No programa de hoje tivemos trabalhos técnicos de Kiko Gomes, produção de Yuri Costa, assistente de estúdio Nala Jasmine, editor-chefe Ítalo Coriolano, diretor executivo Eric Guimarães, direção-geral de jornalismo Arlen Medina Neri. Apresentação Marcos Tardan. Na sequência no AM 1010 você fica com Trem Bala, não para, não para, não para, não para, não para, não para. E no FM para Fortaleza e o Cariri você fica com o repórter CBN, em seguida CBN Brasil. Muito obrigado a todos, um excelente fim de semana e até segunda. Valeu, tchau. Debates do Povo.